Oi, turma! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje vamos estudar um pouco mais sobre crime de peculato. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. O feedback de vocês é muito importante para o nosso trabalho. E vamos à aula! O peculato é um crime contra a administração pública que possui previsão legal nos artigos 312 e 313 do Código Penal. O nosso ordenamento jurídico prevê 5 subespécies de peculato, a saber, o peculato apropriação, o peculato desvio, o peculato furto, o peculato culposo e o peculato mediante erro de outrem. Falaremos detalhadamente sobre cada uma destas infrações. O peculato apropriação é o delito descrito na primeira parte do caput do artigo 312 do Código Penal e consiste na conduta praticada por um funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou de qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo que ocupa. É o caso de um policial militar que, durante uma operação, toma como seu um dinheiro que é apreendido na diligência. Trata-se de infração com pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. O sujeito ativo do crime de peculato apropriação será necessariamente um funcionário público, exceto se o agente em questão for prefeito. Neste caso, há legislação específica para crimes praticados pelos chefes do Executivo Municipal. O sujeito passivo do delito é o Estado. Se o bem apropriado for de particular, este também é considerado vítima do crime. O objeto material da infração será o dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel de natureza pública ou particular. Perceba que não há previsão de apropriação de bens imóveis. Trata-se de delito que admite tentativa. A sua consumação se dará quando o funcionário público começa a dispor do dinheiro, valores ou do bem imóvel como se dono fosse. Por outro lado, o peculato desvio é delito descrito na segunda parte do caput do artigo 312 do CP e consiste na conduta praticada por um funcionário público que desvia dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha a posse em razão do cargo que ocupa, em proveito próprio ou alheio. O bem desviado acaba sofrendo uma aplicação diversa da que seria adequada em benefício do próprio funcionário público ou de terceiros. É o caso de um gestor público que desvia o dinheiro que seria utilizado na compra de medicamentos, repassando-o para um amigo particular. Assim como o peculato apropriação, trata-se de infração apenada com reclusão de 2 a 12 anos e multa. O sujeito ativo do crime de peculato desvio será necessariamente um funcionário público, também com exceção aos prefeitos. O sujeito passivo do delito é o Estado. O objeto material da infração será o dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, podendo o proveito ser próprio ou de terceiros. Para o STJ, o peculato desvio constitui crime instantâneo, ou seja, a consumação é imediata e prescinde da ocorrência de um resultado naturalístico. Assim, a conduta se consuma quando é dada ao bem público destinação diversa daquela para o qual ele foi entregue, independentemente da obtenção do proveito. Para a configuração do crime, é dispensável a indicação dos beneficiários da vantagem. Em contrapartida, o peculato furto é um delito descrito no parágrafo 1º do artigo 312 do Código Penal e consiste na conduta praticada por um funcionário público que, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Aqui, o proveito pode ser próprio ou alheio. É o caso de um servidor que, sabendo que na sala de trabalho ao lado da sua há dinheiro público guardado, espera todos saírem para subtrair a quantia. Trata-se de infração com pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. O sujeito ativo do crime de peculato furto será necessariamente um funcionário público. O sujeito passivo do delito é o Estado. O objeto material da infração será o dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, podendo o proveito ser próprio ou alheio.
Trata-se de delito que admite tentativa. A sua consumação se dará quando o funcionário público, aproveitando-se de sua qualidade, consegue subtrair o bem, ainda que a posse não seja mansa e pacífica. Beleza? Já o peculato culposo é um delito previsto no parágrafo 2º do artigo 312 do Código Penal e consiste na conduta praticada por um funcionário público que concorre culposamente para o crime de outrem. É o caso de um policial militar que, desatento, esquece a viatura aberta. Em seguida, o veículo é furtado por infratores que ali passavam. Perceba que não há dolo do agente policial, não há intenção direcionada para facilitar a prática do crime, não há conluio entre os sujeitos, mas sim o funcionário público é negligente. Trata-se de infração apenada com detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, um crime de menor potencial ofensivo. O sujeito ativo do crime de peculato culposo será um funcionário público e o sujeito passivo do delito é o Estado. Trata-se de delito que não admite tentativa, pois a sua forma é culposa. A consumação do peculato culposo se dará quando o crime doloso praticado pelo terceiro é consumado. Não há crime de peculato culposo quando não há prejuízo para o Estado. Ainda, o Código Penal prevê, em caso de peculato culposo, a possibilidade de reparação do dano pelo funcionário público. Caso o agente repare o prejuízo causado, antes do trânsito em julgado da sentença, a sua punibilidade será extinta. Caso o agente repare o dano após a sentença irrecorrível, sua pena será reduzida de metade. Por fim, o peculato mediante erro de outrem, também denominado peculato estelionato, é um delito descrito no artigo 313 do Código Penal e consiste na conduta praticada por um funcionário público que se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. É o caso de um terceiro que confia, por engano, um bem que deveria ser entregue em outra repartição. Porém, o funcionário público que o recebe, valendo-se do erro da vítima, apropria-se da coisa. Trata-se de infração com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. O sujeito ativo do crime de peculato estelionato será necessariamente um funcionário público, enquanto o sujeito passivo do delito é o Estado e o particular que incorreu em erro. O objeto material da infração será o dinheiro ou a utilidade dada pela vítima. Trata-se de delito que admite tentativa e a sua consumação se dará quando o funcionário público começa a se portar como se fosse dono do objeto em questão. Na próxima aula, daremos continuidade aos nossos estudos falando sobre o delito de concussão. Se este vídeo facilitou o seu aprendizado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like e o seu comentário.